Esse vídeo que eu vou passar agora, ele tá em The DNA inglês, in just tá? one of Mas your cells gets damaged eu tens quero of que thousands vocês of times prestem per atenção day. Multiply mais that by nas your body's imagens e 100 tentem trillion or so entender como cells, são and you've feitos got a esses quintillion mecanismos de DNA reparo errors do DNA. every day. Eu não vou And colocar because DNA o provides the áudio, blueprint for the eu vou proteins your cells falando need to quando for function, necessário, à medida damage causes serious que esse problems, vídeo for such as passando. cancer. Mas quem The quiser assistir errors esse come in vídeo, different forms. né, com a legenda Sometimes depois, nucleotides, tá aqui o DNA's building endereço blocks, disponível get damaged. para Other vocês, times, nucleotides ok? get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere Então esse with vídeo ele vai DNA tratar dos replication mecanismos or de even reparo cause do sections DNA, of DNA to get tá? mixed up. Então, né, a gente Fortunately, sabe que o your cells DNA have ways ele of é uma fixing dupla most of these hélice problems, most of the e time. que esse DNA These ele tem que ser repair pathways duplicado, all rely on né? Ele tem specialized que ser enzymes. lido Different para fazer ones a respond to transcrição. different types of damage. E aí a gente One tem common lá error as is base receitinhas, né? Todos os mismatches. processos Each do que tem que ser nucleotide contains feito. a base, As and during mutações, DNA elas replication, podem the ocorrer enzyme exatamente DNA com uma falha nesses polymerase is supposed to bring processos. in the right partner Lembrando, to né, pair que a with gente tem every o base on pareamento dos each template nucleotídeos strand, ali. adenine with Então, é thymine sempre and A com guanine with T, e aqui a cytosine. gente está vendo But que o A about está once every pareado com o 100,000 C. additions, it Então, makes esses a mistake. mecanismos The vão enzyme fazer catches most of these right exatamente away este and cuts off reparo a few nos nucleotides and nucleotídeos replaces them with the para correct que ones. não And ocorra just in a case it mutação. missed a few, a Tá? second set of Então a gente proteins tem comes um behind it to centro de check. reparo, If they enzimas find a que são mismatch, they responsáveis cut out the pela incorrect reparação nucleotide and dos replace erros que it. This acontecem is called no mismatch DNA. repair. Então, Together, these essa two systems reparação reduce the number of ela base pode ocorrer mismatch errors tanto a to nível about do 1 in 1 nucleotídeo, billion. de um But DNA can nucleotídeo get só damaged ou after de vários. replication too. Aqui no caso Lots a of gente está different fazendo, molecules né, o can cause pareamento chemical das changes to bases, nucleotides. sempre adenina Some com of these timina come e from guanina com environmental exposure, citosina. like certain Então a gente está compounds in vendo aí, tobacco né, que smoke. a But others DNA are molecules polimerase that está are found in fazendo o cells naturally, like hydrogen emparelhamento. E aí, peroxide. viu que tem um erro, ela já Certain chemical corrige. changes are Então so esse é common um that they primeiro have mecanismo specific de reparo enzymes do DNA. assigned to reverse the Depois que isso damage. acontece, But the cell vem also mais has more enzimas general repair depois pathways. para If conferir o que just foi one feito. base is E o que damaged, tiver it errado, can usually be elas vão fixed by a corrigir, process called base tá? excision Então, repair. esse One é enzyme um snips dos out the damaged tipos base, de, and other de reparo. enzymes come in to trim around the Geralmente, site o and erro, replace the né, ele nucleotides. não é UV corrigido light can cause em damage that's a uma em little um milhão harder de to fix. vezes. Sometimes it causes two No adjacent caso, né, nucleotides to dos stick agentes together, externos que a distorting gente the falou DNA's double anteriormente, helix shape. os Damage mutagênicos, like né, this eles requires a podem more alterar o complex DNA. process called E uma das substâncias nucleotide que provoca excision isso repair. é a água A team oxigenada of ou proteins peróxido de removes a hidrogênio. long strand of Então, 24 or so existem também nucleotides and enzimas replaces que them ficam with fresh ones. responsáveis por Very high eliminar frequency essas radiation, substâncias like gamma rays and que X-rays, causam cause a different kind of damage. defeitos, They can né, actually ou sever nas one or bases both strands of the DNA nitrogenadas. E backbone. aí a gente precisa Double-strand do breaks are the reparo. most Isso dangerous. é Even one can provocado cause cell death. The pelos two agentes most common externos. pathways for repairing Outro agente double-strand externo que a breaks gente are tem são os called raios homologous ultravioleta que recombination deformam and non-homologous as end cadeias de joining. DNA. Homologous Quando há essa recombination uses deformação, an undamaged aí é section of necessário similar um DNA reparo as a template. maior. Então a gente tem que Enzymes tirar interlace the vários damaged and nucleotídeos undamaged strands, e get them to reparar exchange sequences of aquela, nucleotides, né, and parte finally toda fill do in the DNA missing que gaps foi to end danificada. up with two complete double-stranded Os raios segments. gama e os raios X Non-homologous também end são agentes joining, on the other hand, mutagênicos e eles doesn't podem rely causar on a até template. rompimento Instead, a das series of bases, né, proteins trims da off a molécula do few DNA. nucleotides Quando isso and then acontece, o fuses the mecanismo de broken reparo ends ele back opta together. por This fazer process a isn't as apoptose, accurate. que é It can matar a cause célula, genes to porque get fica mixed muito up or difícil de moved você around, reparar isso, but it's useful né? when Existem sister mecanismos? DNA isn't Existem. available. Então, a gente Of tem course, lá uma changes fita to de DNA DNA aren't rompida, always né? bad. Então, o que Beneficial que as mutations enzimas can allow fazem? a species Elas to pegam evolve, but most uma of the time, parte de we outra want fita DNA to e stay the same. acabam, né, Defects in DNA trocando repair are associated with essa premature parte aging danificada and many kinds of cancer. por uma parte, So if you're looking né, for a que já fountain of existe que youth, não esteja it's already danificada, operating lógico, in your né, cells, com o billions auxílio and de várias billions of outras times a enzimas. day. Existem também mecanismos de reparo que vão juntar as fitas de DNA de novo, mas às vezes esses reparos eles não são tão efetivos. Então, né, ocorreu de, né, fazer o reparo, mas não ficar perfeito.
Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que mutação nem sempre é uma coisa ruim. Existem mutações boas, né? Às vezes uma característica que surge e que é benéfica, né, para aquele organismo no ambiente. Então, essas mutações elas acabam sendo selecionadas e permanecem na espécie. Tá? Se vocês quiserem ver esse vídeo, tá aí o endereço. Lá vocês conseguem colocar a legenda em português, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nas mutações. A gente tem mutações que a gente chama de mutações silenciosas. Lembra que eu falei anteriormente? Às vezes a gente troca uma base, então aqui é GAA, aqui passou a GAG. Só que tanto o códon GAA quanto, né, o GAG, eles vão, a trinca GAA e a GAG, eles vão codificar, eles vão fazer com que o RNA transportador traga o mesmo aminoácido, que é a glutamina. Então aqui a gente não tem uma alteração na proteína. Por isso, é uma mutação silenciosa. Ela não vai causar alteração, tá? Então, mesmo que a base tenha sido alterada, a gente não tem mudança no aminoácido que foi traduzido. Já a mutação de sentido errado, né? Aqui a gente tem o AGC e aqui AAC. Nesse caso, eu troquei uma base e o aminoácido traduzido é diferente. Aqui sim eu vou ter uma alteração que pode ser percebida, né? Então, a troca dessa base determinou a mudança do aminoácido traduzido. E isso pode modificar completamente o papel da proteína que seria, né, produzida pela célula lá. Tá? Então, a mutação gênica aqui no caso, né, a gente tem aqui a sequência dos aminoácidos. Então, se ocorrer a perda de um par de bases, o que vai acontecer? Né, aqui, metiolina, alanina, tirosina, isoleucina, leucina, treonina e treonina. Quando eu tenho a perda de uma base, ou de um par de bases, eu vou ter, né, uma alteração nas sequências. A sequência correta seria met, ala, ser, is, tre, tir, asp. Como eu tirei uma base CG, tá? Então essa base CG, ela foi retirada aqui, ó. Ela estava aqui e agora ela não está mais. Então, a partir deste ponto, a partir do ponto em que houve essa perda do par de bases, tudo dali para frente pode sofrer alteração. Então, os primeiros aminoácidos são iguais, tá? Então, aqui, ATG, GCT, aí seria TCA. ATG, GCT, aqui TAC, já mudou. Então, como eu mudei a partir deste ponto, eu vou ter aminoácidos diferentes da proteína, do que teria na proteína normal. Isso se eu tiver uma perda de par de bases. Se eu tiver adição, a mesma coisa, né? Se eu adicionar um par de bases, a partir do ponto em que essas bases foram adicionadas, os aminoácidos também vão ser diferentes. E aí, se os aminoácidos forem diferentes, a proteína também será diferente. Então, perder pares de bases e adicionar pares de bases são, né, erros que, quando não corrigidos, provocam mutações bem sérias.
Então aqui a gente tem, né, substituição de base. Então aqui eu tenho o TA e aqui seria GC. Em vez de GC tem o AT. Essa mutação, como a gente viu, ela pode ser silenciosa, quando vai, né, traduzir o mesmo aminoácido. Pode ser uma mutação com perda de sentido. E aí, né, com essa substituição aí, eu vou trocar o aminoácido, então eu vou modificar a proteína. E eu tenho uma mutação sem sentido ou nonsense. No caso, né, nesse caso de mutação sem sentido, quando a gente substitui a base do DNA, o RNA, por exemplo, ele não vai mais colocar nenhum aminoácido. Ele pode vir com a informação de stop codon, que é quando para a proteína. Então, você não, nesses casos, né, de nonsense, a proteína ela para de ser codificada, ela para de ser montada no meio do caminho. E ela não vai funcionar. Como a gente viu, né, a gente tem a deleção, que pode ser uma ou mais bases. Posso remover uma ou milhares de bases. E essa remoção das bases, quando elas não são múltiplas de 3, porque aí a gente teria que tirar um códon inteiro, né? Elas vão alterar o código genético completamente, como a gente viu no slide anterior. E no caso da inserção, a mesma coisa. Se eu inserir uma ou mais bases, se não for múltiplo de 3, a partir daquele ponto, eu tenho uma alteração na mensagem do gene por completo. Tá? Então, o que é, vamos colocar entre aspas, pior de ocorrer no caso de uma mutação? As piores coisas que podem acontecer são a deleção, que é quando a gente retira bases, e a inserção, que é quando a gente adiciona bases. Quando isso ocorre, a partir do ponto onde houve a deleção ou a inserção de uma ou duas bases, a partir desse ponto todos os aminoácidos podem ser alterados. Isso vai fazer com que toda a proteína seja modificada e perca a sua função inicial. Ok?